Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Que legal poder falar com Marcel Saraiva, gerente executivo de contas da NVIDIA Enterprise. Marcel, fazia um tempo que a gente não falava, tem muita coisa para a gente contar hoje, não é isso? Pois é, Xandó, obrigado aí pelo convite. Realmente fazia um tempinho que a gente não se encontrava por aqui. Agora, de forma virtual, acho que fica um pouquinho mais fácil. Mas é aquela história, com a NVIDIA você fica 6 meses sem falar com a gente, você já está um caminhão de informação aí para atualizar, que a velocidade está na velocidade da luz aqui. Até para a gente está É, difícil de acompanhar. Exatamente, exatamente. Bom, só para contextualizar, o nosso tema aqui é NVIDIA Enterprise, que são as soluções corporativas, né, que é a área da empresa. Claro que a NVIDIA se fez muito conhecida pelas suas placas de vídeo, aceleradores gráficas. Começou, eu tenho a impressão, com aqueles aceleradores para aplicações de engenharia, e aí foi embora, né? Foi, estamos aí nessa batalha desde 99, se parar para ver, é relativamente pouco tempo, aí 20 anos no mercado. Mas, realmente, Enterprise agora vamos chamar assim, o carro-chefe aqui da NVIDIA. Se pegar os últimos resultados, a gente já é a maior fonte de receita da empresa, mas a parte de game continua firme e forte, né? Tiveram ótimos lançamentos aí Sim. recentemente, o pessoal tá vibrando, mas hoje aqui o papo é Enterprise, é inteligência artificial, HPC, não estamos na É, parte lúdica da empresa. exatamente. Vamos nos divertir. Então, mas eu não posso deixar de falar a questão de 2 anos e pouco. Eu estive na GTC presencial. Sim, um dia a gente ia nos eventos. Você lembra disso, quando isso acontecia? Lembro, como eu lembro. Pegava um avião, 12 horas até Los É, Angeles. exatamente. Eu tive na GTC em São José, foi maravilhosa. Vou colocar aqui alguns links sobre conversas que eu tive nessa ocasião. E assim, já naquele momento eu percebia o quanto a área de, por exemplo, inteligência artificial estava transformando o mercado e transformando a empresa, né? Então, assim, e aconteceu o GTC Online recentemente, em outubro, eu participei de um pedaço dele, mas tem tanta coisa para a gente falar que a gente vai ter que fazer um condensado ou talvez marcar uma próxima conversa. Enfim, eu queria exatamente começar esse nosso papo, você mencionar a importância da inteligência artificial e mencionar alguns dos lançamentos relacionados a esse assunto. Aí a gente vai destrinchar um pouquinho cada um deles. Não, perfeito. Realmente é uma transformação, né? E como você falou, a parte de software tem cada vez mais sendo relevante nesse processo, porque a inteligência artificial passa muito por ser específico, ou seja, você tentar realizar alguma tarefa específica que a máquina vai ser capaz de fazer. Então, ter esses aplicativos especificamente otimizados para em cima de uma plataforma de hardware, para que você possa tirar um benefício, é realmente algo que transformou a indústria nos últimos anos. Então, a NVIDIA, percebendo disso, ela dentro de casa começou a fazer esse desenvolvimento, começou a disponibilizar esses softwares para o mercado, justamente para fomentar o mercado de desenvolvimento e acelerar a adoção da tecnologia. Então, se a gente pegar softwares na área de saúde, que é a plataforma Clara da NVIDIA, eu tenho a plataforma Drive, Isaac para Robotics, Metrópolis para cidade inteligente. Então, para cada pilar desse, eu vou ter lá softwares, SDKs, APIs, enfim, ferramentas de desenvolvimento específicas para otimizar esse ecossistema. O que acaba acontecendo é que a cada 3, 4 meses o pessoal aprimora isso, ou traz uma ideia nova, incorpora na solução e disponibiliza para o mercado. Por isso, quando a gente vende entre um evento e outro, tem essa enxurrada aí de software e hardware para utilizar essas tecnologias. Sabe que eu não vou saber exatamente quantos anos, talvez uns 4 ou 5, foi a primeira vez que eu tive contato com uma aplicação, a NVIDIA desenvolvendo forte a suporte para carros autônomos. Eu falei assim, ué, o que está acontecendo aqui, né? A NVIDIA, carro autônomo, mas tem tudo a ver, né? Você depende completamente da inteligência artificial para isso, né? Exato. A quantidade de informação que você recebe de câmera, sensores, radar, lidar, a informação é gigantesca. Imagina você condensar tudo isso num único dispositivo que tem que tomar uma decisão em tempo real, que não pode depender de internet para tomar essa decisão, a decisão tem que ser feita no veículo e saber se o farol ficou vermelho eu tenho que parar. Então você imagina tudo isso em volta, a capacidade de processamento, paralelismo, e ainda juntar, obviamente, o recurso de processamento gráfico que a NVIDIA sempre teve historicamente, é a combinação meio que perfeita, né? A tempestade perfeita que eles chamam para conseguir entregar. Mas passa muito por software, tá? De você ter isso treinado, habilitado, otimizado
para fazer acontecer. Não é só hardware, não. Não, aliás, eu recebi aqui uma munição para fundamentar a nossa conversa, uma dúzia, sem exagero, né, de textos, né, sobre os anúncios da GTC. E aí o que me chamou muito a atenção é que dessa dúzia de textos que eu recebi, tinha apenas um falando sobre lançamento específico de hardware, que é a essência onde nasceu lá atrás a NVIDIA. Mas assim, ainda assim, hardwares muito importantes, né? Vamos passar por eles, que eu acho que vale a pena mencioná-los. Não, sem dúvida. Obviamente que tudo isso que a gente falou tem que rodar em algum lugar, né? Então o hardware continua Claro. sendo importante. Então nessa semana aí a gente trouxe as plataformas de GPU de data center A40, que ela é uma intermediária aí entre a T4 e a A100, que são que já estavam aí no mercado, justamente com foco na parte de virtualização. Então ela é uma GPU, e quando eu falo em virtualização, não é aquela virtualização que a gente está acostumado a fazer historicamente, que eu tenho um monte de servidor distribuído processando. Não, são as tarefas específicas de virtualização que vão demandar, por exemplo, recurso gráfico. Então, VDI, até mesmo programação de inteligência artificial, que eu vou precisar ter silos lá para cada desenvolvedor num ambiente virtualizado, você pode usar uma GPU como essa, que é a A40, para esses cenários. Então, ela tem, obviamente, uma capacidade gigantesca de processamento, 48 GB de memória DDR6 embutida dentro. Então, é uma super GPU para esses ambientes. Então, a gente pode fazer, por exemplo, um VDI de alta performance, aí que eu posso ter um engenheiro trabalhando numa obra a partir de um tablet ou da sua casa, carregando o projeto inteiro, uma máquina sem GPU, processando isso no data center, aí em tempo real, com baixíssima latência. É uma GPU bem específica para isso. E junto com ela veio a A6000, que aí a RTX A6000, que já é a evolução da RTX 6000, que é a geração anterior, né? A gente sai da arquitetura Turing e vai para a arquitetura Ampere, que é a nova arquitetura da A6000, também a mesma coisa, 48 GB de memória, altíssimo desempenho, segunda geração dos Ray Tracing Cores. Então, para quem está criando ambientes aí, virtuais de altíssimo realismo, capacidade, processamento de raios de luz em tempo real, cara, essa GPU é matadora. E aí a gente volta para o cenário software, ou seja, eu trazendo, por exemplo, uma dos anúncios que a gente fez, que é o Omniverse, que a NVIDIA vai juntando um monte de ferramentas de design, simulação, criação, inteligência artificial, e coloca isso numa única plataforma. A plataforma que tem capacidade para rodar isso é justamente a RTX 6000, que é a A6000, que aí o pessoal vai precisar de todos esses elementos em hardware para tirar o benefício do software. Então é sempre um puxando o outro. Não, puxa vida, na verdade a gente vai voltar a fazer esse link, inclusive com inteligência artificial, mas uma coisa me chamou muito a atenção aqui dos lançamentos, infelizmente essa apresentação eu perdi na online, que é o conceito das DPUs, que é uma coisa nova, né? Bastante nova, né? Que são auxiliares para processamento de tráfego de dados, né? Então, enfim, explica o conceito da DPU, né, que está na forma aí do Bluefield, né, que é o produto que vocês nomearam. Então, explica o que é, que me parece que tem inclusive gente muito boa e muito grande já desenvolvendo o produto para usar esse suporte, não é isso? Exatamente. Vamos imaginar um conceito bem simples que a gente tinha há pouco tempo atrás, que eram servidores tradicionais com CPU em ambientes virtualizados. Então, você virtualizava lá um único hardware com diversas máquinas virtuais trabalhando toda a operação. E ela recebia dados, obviamente, que se comunicavam internamente, mas também com o mundo externo. Então, era um ambiente super tradicional, você já tinha as portas de rede fazendo esse trabalho de comunicação, porém sem inteligência. Aos poucos, a gente adicionou a GPU nessa equação, ou seja, aumentou o volume de dados, a capacidade de processamento, mas o tráfego dessa informação ainda era direcionado por NICs, né, com a porta de rede, por fibra, Ethernet, enfim, com a tecnologia que você queira usar, mas ela não tinha tanta inteligência. Ela já trabalhava alguns pacotes, ela conseguiria, por exemplo, fazer uma conexão direta a GPU, sem precisar passar pelo sistema operacional, mas a gente percebeu que ali estava começando a aumentar tanto a demanda por inteligência como por segurança. Então, a NVIDIA traz para o mercado uma tecnologia que é a DPU, né? Então a gente tem CPU, GPU e DPU agora, para ficar mais legal, que a gente desonera muito do que estava dentro do servidor na CPU, na parte de gerenciamento, segurança, entrega dos pacotes, e coloca tudo isso num elemento extremamente inteligente, que é o Bluefield, na placa de rede.
então que é o NIC card, ou seja, é o que está mais na ponta do servidor, fazendo um trabalho que antes ia acontecer dentro da máquina, ou seja, passava por sistema operacional, por alguns drivers que eram, você acaba expondo até alguns recursos da máquina que não estavam sendo utilizados. Por isso, acho que é por. Agora eu entendi que na documentação da tecnologia comenta que, em termos de eficiência, uma DPU pode equivaler até 125 CPUs. É porque ela corta um monte de caminho e fica muito mais eficiente, né? Fica muito mais eficiente, deixando, voltamos naquele tema da especialização, né? Deixando cada componente aí do data center especializado numa tarefa que ele vai ser sempre o melhor para fazer isso. Então a DPU justamente traz esse conceito de desonerar coisas que vêm acontecendo dentro da CPU e jogando para dentro desse elemento. A gente já, além da própria DPU, né, o Bluefield 2, a gente já até anunciou um roadmap um pouquinho mais extenso, aí, adicionando alguns elementos, que cada vez mais essa solução vai ficando robusta, porque a gente vai colocando cada vez mais na ponta essa capacidade de processamento. Obviamente que não é só processamento, depende muito de software. Como eu falei, claro. é tudo sempre uma coisa amarrada à outra. Então a NVIDIA, junto com o anúncio do hardware, do Bluefield, ela disponibilizou uma plataforma de desenvolvimento que chama Docker, para as empresas começarem a desenvolver em cima dela. E a que mais já chamou a atenção aí das grandes do mercado é a VMware, que já mostrou que vai portar, aí não tem como fugir, né? Vai nadar de braçada. Sempre com os melhores, então a VMware já anuncia que vai fazer nas próximas versões o uso dessa tecnologia, ou seja, muitas tarefas que estavam na CPU, na parte de visualização, de troca de informação com o mundo externo, vai ser jogado para a DPU, otimizando velocidade, melhorando a segurança, e nós aqui, usuários, tendo uma experiência melhor na ponta. Não, puxa vida, eu que sou também um profissional de TI e acompanho as implementações de sistemas de virtualização, a área de rede privada, rede híbrida, enfim, isso realmente promete, eu acho que já vai daqui a pouco, tá na esquina, tá chegando. Agora, eu queria que a gente... eu queria que a gente comentasse um pouco sobre um outro conceito que foi anunciado, que são os superpods, que eu estou entendendo é uma maneira relativamente ágil de implementação de grandes sistemas para a inteligência artificial, é isso? Sim, sem dúvida. O superpod é um conceito que nasceu dentro da NVIDIA no nosso superpod, ou seja, no nosso supercomputador de inteligência artificial. A NVIDIA, se não me falha a memória, ele é o 7º computador mais poderoso do planeta na lista Top 500. É uma máquina que está dentro da NVIDIA. E ela tem 280 a DGX A100, que é a nossa plataforma de AI, que foi instalada em 3 semanas. Então a gente imagina se fazer um deploy de 280 supercomputadores com uma rede de altíssima velocidade, tudo interconectado, com storage em 3 semanas. Então a gente criou esse conceito dentro de casa, porque todos esses softwares que eu desenvolvo para carro autônomo, para varejo, para conversação, eu faço em casa. Então eu uso os meus PhDs pesquisadores e a minha infraestrutura. E aí a NVIDIA percebeu que o mercado podia tirar benefício dessa infraestrutura de forma rápida. Então a gente disponibilizou esses white papers e configurações de como montar um supercomputador de inteligência artificial em poucas semanas. Recentemente a gente teve um caso aqui, em breve a gente vai divulgar o cliente, mas ele fez um pequenininho, 5 máquinas com a rede, a gente instalou em menos de 3 horas. O meu parceiro foi lá de manhã, na hora do almoço, ele falou, puxa, está pronto. Então, essa agilidade é realmente bem importante quando você começa a ter escala, né? 5 máquinas é pouco, mas quando a gente fala 20, 30, 40, 50, o pessoal espera aí 3 semanas para começar a usar o sistema. Então, mas isso que me parece que é legal, porque você disse que começou com 5, mas se isso precisar, se elevar a demanda, você vai plugando, né? Exatamente, ele vai escalando como se fosse um Lego, né? Tem até brincando, você vai juntando as peças, e a vantagem é que a gente sabe como que ele vai escalar, ou seja, qual tipo de switch que eu tenho que usar, a conexão. Só para você ter uma ideia, essas máquinas do SuperPod, a DGX A100, ela tem 8 GPUs A100. Cada máquina dessa tem 8 portas de rede Mellanox Connect X6, mais 2 para a rede. Ou seja, cada máquina dessa sai em média aí 14 cabos para serem ligados no switch. Tudo isso interconectado de alta performance, evitando colisão. Você imagina, é muito complexo para gerenciar, instalar. Então, você ter essa receita aí, a forma de agilizar para o cliente, no final do dia acaba tendo uma adoção muito mais rápida. Não, tudo de bom. Agora, eu não sei se está relacionado com isso,
de alguma forma, talvez sim, mas existem casos e soluções muito interessantes que estão sendo utilizadas na área de saúde, né? E parece que na Europa, enfim, pode comentar um pouco sobre isso, que são coisas bem importantes. Sim, no evento agora em outubro, a gente teve o prazer de anunciar lá a construção do Cambridge 1, que é um superpod. Então, o superpod ele começa em 20, né? Então, lá eles estão colocando 80 equipamentos desse interligado, é um consórcio entre várias empresas, justamente para trabalhar no mercado de saúde. Produção de desenvolvimento de vacinas, novos remédios, tratamentos, ou seja, é um equipamento que pode ser usado por várias disciplinas, ou seja, é multidisciplinar, que tem um objetivo justamente de compartilhar informação. Então, até pouco tempo atrás, esses institutos trabalhavam de forma separada, cada um com a sua pequena infraestrutura, que acabava limitando o uso, né, e a descoberta no time, ou seja, demorava de repente 3, 4 anos para conseguir inovar ou chegar a alguma novidade, agora ele consegue fazer isso em 6 meses ou em 3 meses. Então, você consegue acelerar todo o processo de colaboração entre essas empresas. E pelo fato dele ser modular e fácil de gerenciar, então o cara hoje pode estar começando com uma máquina com 8 ou 16 GPUs, e conforme ele vai crescendo, no final do mês ele está usando, sei lá, 300 GPUs para fazer o que ele precisa em 2, 3 horas. Depois ele libera o recurso e a outra empresa vai usando. Enfim, essa flexibilidade e a gestão simplificada, com certeza vai trazer inovação em diversas áreas, e o pessoal da saúde está tirando benefício, obviamente, no momento que vivemos, muito importante para a gente aí com esse tipo de tecnologia. A impressão que me dá, eu adoraria, quem sabe, conhecer mais a fundo esses casos, deve ter algum paper, mas eu imagino que se baseie muito em simulação e aprendizado, né? Autoaprendizado para ir criando novas soluções. É por aí. É por aí, você tem que ir sempre juntando as peças de software. Então, se a gente pegar lá, por exemplo, saúde, a área de drug discovery, né, que é a descoberta de novos remédios, a NVIDIA tem uma plataforma que ele vai juntando os elementos de processamento, de inteligência artificial, de machine learning para trabalhar a base de dados, até a visualização da molécula, do cara ver conexão entre os elementos, tudo isso num único que a gente chama de pipeline, ou seja, você ter todas as etapas desse desenvolvimento. A mesma coisa, uma empresa que queira desenvolver um algoritmo de processamento de linguagem natural, ou seja, quero melhorar a conversação do meu chatbot. Ele vai poder usar esse tipo de máquina para treinar o algoritmo dele a entender melhor, a falar melhor. Só vai mudar o framework, ou seja, a aplicação que vai estar por cima dessa infraestrutura. E como ela é, entre aspas, genérica, ou seja, ela consegue permear para qualquer uma dessas aplicações, fica muito fácil você fazer projetos multidisciplinares. Não, fantástico. Sabe que uma das Em aplicações breve teremos que um me desse fez. no Brasil, tá, Xandó? Ah, Não posso bom. dar o santo, mas em breve teremos um no Brasil aqui, a gente vai ver. Quando você puder, você fala, e vai ser fantástico até a gente voltar a falar, conversar para falar sobre isso. Mas eu ia te contar que quando eu tive na GTC, 2 anos e pouco atrás, uma das coisas que me fez cair o queixo foram aquelas aplicações de recuperação de qualidade de imagem, esse tipo de coisa, né? Resolução baseada em inteligência artificial. Mas dos anúncios que vocês fizeram também na GTC agora foi da plataforma Maxine, que se baseia em coisas desse tipo, mas que isso pode ser usado por plataformas de videoconferência, como por exemplo essa que a gente está usando. Não é o caso, mas assim, conta o que é o Maxine e aonde a gente vai poder chegar com ele. Pois é, onde a gente vai poder chegar, eu juro que eu não sei, que cada vez a inovação é enorme, mas justamente uma plataforma de desenvolvimento onde as pessoas ou empresas que têm soluções aí de videoconferência, que possam trazer aí qualquer interação digital, né? E eu acho que recentemente a gente não tem usado muito essa interação digital de forma mais assertiva, de forma otimizada. Então, por exemplo, tem uma feature que aqui eu estou olhando para a câmera, né? Mas se eu estivesse usando uma segunda tela, que minha câmera estivesse do lado esquerdo, eu ia estar olhando para a câmera, para o material, mas não para a câmera. A própria inteligência artificial iria corrigir meu rosto e centralizar a visualização, que é algo que funciona, assim, para a gente que trabalha com 2 telas, eu que não estou fazendo, faria uma baita diferença para ter certeza que a gente está olhando. Se você está prestando atenção, se você está distraído, quais pontos estão te chamando a atenção. Então, tudo isso é um pacote de software, tá, que é disponibilizado para os desenvolvedores e para quem está implementando isso nas suas soluções, que o pessoal aí das principais clouds aí, tanto Google, Amazon, Oracle, Microsoft, já sinalizaram que vão incorporar isso nas soluções deles.
Então, a gente espera que realmente melhorar o background, a hora que colocar, não ficar aquela tela azul, são melhorias que vão trazer para esse nosso ambiente virtual uma sensação muito melhor, muito mais aprazível, né, de ficar em conferências aí 24 horas por dia. Não, e pelo que eu li, não só o aprimoramento gigante de qualidade do áudio, eliminação de ruídos, melhor aprimoramento da imagem, essa da correção do olho é de cair de 4 realmente, mas também a transcrição e legendagem em tempo real, né? Legendagem, em tempo real, você conseguir entender, a pessoa poder falar e você ler o que ela está falando isso, e aí justamente passa por toda aquela etapa que a gente falou, né? A gente vai estar falando de reconhecimento de texto, pegar essa informação, transformar texto para voz, processar em tempo real, porque tem que ter uma latência aí aceitável, né, para que você possa falar, a máquina entender, traduzir e colocar na tela para o outro sem ficar um atraso gigante. Você vai precisar de uma infraestrutura para processar rápido. Rede, DPU, GPU para entregar esse troço. Então, puxa vida. Marcel, claro que a gente não ia conseguir explorar tudo. O assunto é absurdamente interessante. Eu, particularmente, acho absurdamente interessante. Mas eu escolhi para a gente encerrar essa nossa conversa um tema que está no extremo oposto disso tudo que a gente falou, que é o seguinte: a inteligência artificial, a plataforma de desenvolvimento, não precisa ser obrigatoriamente complicada. A NVIDIA está trazendo aí um kit que é o Jetson Nano, exatamente para estimular desenvolvimento. É isso? Me conta, isso daí é uma coisa tão simples e tão acessível. Pois é. O Jetson é a nossa plataforma de Edge, que já está no mercado há um certo tempo, ou seja, você faz o processamento na ponta para processar uma imagem, um texto, uma voz, enfim, o que seja. A gente está trazendo agora para o mercado o kit de desenvolvimento de 2 gigabytes, que no final do dia ele traz o benefício de preço, ele reduz o custo do equipamento, então é um mini supercomputador que nos Estados Unidos custa $59. A gente já tem aqui na NVIDIA Store, você pode buscar lá, ou no pessoal da Aero, nossos parceiros, para comprar aqui no Brasil, mas a grande sacada dele é justamente como ele é uma plataforma inteira de processamento, GPU, memória, entradas USB, você pode aprender a programar nesse mundo da inteligência artificial muito fácil. Os cursos para utilizar isso no Deep Learning Institute da NVIDIA estão gratuitos. Então, se você tem a plataforma, você conecta lá no curso com hands-on, técnicas de programação, e para quem quiser iniciar, realmente é um prato cheio. Dá para passar algumas horas brincando com ele. Em 2 semanas você está pondo um robô para conversar com você, ou um robozinho andando dentro de casa, correndo atrás do gato. Aí você faz o diabo lá. Não, e o que me pareceu fascinante é que é uma plataforma extremamente acessível, barata, para você aprende, mas a hora que você tiver uma aplicação que você prototipou ali, você pode botar nos petaflops e petaflops da plataforma alta e vai rodar, né? Sem dúvida, você escala da Nano para o SuperPod com 2 linhas de comando. Não essa é a vantagem de você ter uma plataforma unificada que em qualquer tamanho do seu problema, você vai ter a solução ideal para usar. Então, começa pequenininho, vai programando, depois você vai ampliando. Em poucos meses, aí você já vai estar um expert em inteligência artificial, trazendo um monte de oportunidade. O que a gente tem de startup aqui no Brasil, com ideias maravilhosas, justamente começaram super pequeno, então hoje em fase aí de deploy, é incrível. Então, só ter uma boa ideia, uma base de dados boa e uma GPU, que o caminho é infinito. Não, maravilha, puxa vida, fantástico. Eu sou meio cara de pau, eu sei que a NVIDIA fica aqui a 5 quarteirões da minha casa. Quando passar essa situação sanitária nefasta aí, cafezinho, ó, vamos lá tomar um cafezinho junto e estender essa conversa, pode ser? Sem dúvida nenhuma, Jandó. Inclusive, botando a mão, né, tangibilizando aí nesses materiais aí, vendo funcionar, vendo acontecer, que eu acho que essa parte faz falta, ainda mais nós latinos aqui, que gostamos de ter o contato próximo de ver, ou São Tomé, que só acredita vendo essas mentiras que eu contei aqui, com certeza vai ser um prazer recebê-lo lá para mostrar isso ao vivo. Não, maravilha, super obrigado. A GTC é um evento especial, né? Participei de um, como eu disse, foi muito marcante para mim. A quantidade de novidades, enfim, te agradeço muito pela oportunidade e vamos voltar a falar sim. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Marcel Saraiva, executivo de contas da NVIDIA Enterprise. Marcel, permaneça bem, permaneça seguro e até essa nossa próxima conversa. Até lá. Até a próxima, Xandó. Obrigado pela oportunidade aí. Seguimos em frente. Se cuida aí. Um grande abraço.